Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, Arena MRV, sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV por 12 vezes sem juros. E um detalhe importante, pagando à vista, no Pix tem desconto. SpetBet, aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado. Então não perca a oportunidade, o link encontra-se na descrição do vídeo. E detalhe importante, utilizando a aba promoções no primeiro depósito e no primeiro cadastro, bônus é dobrado. Isso mesmo que você escutou, bônus dobrado, limitado até R$200. E Banco EFI, pois a Gerencianet apenas mudou de nome. Agora é Banco EFI, a cara nova, mas os conhecidos produtos de muita qualidade ainda estão lá para você, ó. Negociamos taxas e tarifas, temos uma rede ampla de descontos no Brasil afora, uma ferramenta de controle de gastos excepcional e o melhor, não cobramos taxa na emissão de boleto e o Open Finance é o mais moderno do Brasil. Então não perca a oportunidade, o link está na descrição do vídeo, o Banco EFI está à sua disposição. Baixe gratuitamente o aplicativo. Agora, vamos falar de Galo e hoje tem 4 notícias. Nós vamos falar do DM, nós vamos falar da FIFA, né? Nós vamos falar da atacada de Messi do Rodrigo Caetano e de um absurdo gigantesco da Arena MRV. Senhoras e senhores, vamos começar com o departamento médico do Galo. Bom, o departamento médico do Galo está aí com 4 jogadores cruciais no meu ponto de vista, né, no DM. Bom, só deixa eu anotar a minutagem aqui, rapaz, que eu tava esquecendo, beleza. 1 minuto e 50. Então, o que acontece, galera? São 4 jogadores. Eu vou falar de um por setor, que eu acho que é importante a gente dar, tipo, um tratamento diferenciado. Primeiro, nós vamos falar do Igor Rabelo. Igor Rabelo, quando machucou, estava no seu melhor. Nas 2 vezes que o Igor Rabelo machucou sério no Atlético, era na melhor fase dele. Engraçado. Foi quando ele tomou a titularidade, era quando ele estava bem, e ele vai lá e machuca. Então, o primeiro caso, que é o do Igor Rabelo, essa lesão dele aparentemente só volta em abril. Era para voltar agora em fevereiro, março, mas parece que ela delongou mais tempo para curar. Ela delongou mais tempo para ficar tonight, para ficar top, né? E agora é que ele está aí voltando aos treinamentos de academia e tudo mais e tal. Então vai demorar um pouquinho mais. Bom, já o Guilherme Arana, e esse é uma perda assim inestimável, porque é zagueiro de seleção brasileira, zagueiro de nível Europa, é o melhor zagueiro lateral, toda hora lateral. É o melhor lateral do futebol brasileiro, disparado. Então, a perda do Guilherme Arana, na minha opinião, ela é a mais sentida. E a partir do momento que o Guilherme Arana começa a fazer corrida em volta do campo, essa transição, ele já começa, ó, a voltar às glórias aí. E por que o Atlético tem uma perda tão grande? Porque por mais que o Dodô e o Dodô, pra mim, não tá, tem uma diferença boa pro Arana. O Rubens, ele pode se tornar o Arana um dia, se ele continuar jogando, se ele continuar com a mente boa, né? Menos balada, menos noite, que, gente, vida de atleta e noite não combina, não tem jeito, a não ser que o cara tenha um físico destruidor, né? Então, assim, o Arana é só maio. Então, o Arana, assim, ele é o jogador que, na minha opinião, de todos esses 4 que eu vou falar, ele é o que mais faz falta, ele é o diferente mesmo, ele é o cara que você fica assim, putz, estamos sem esse cara, isso faz uma falta e faz uma falta absurda. Então, o Guilherme Arana, só maio, que a gente vai ver o Guilherme Arana em campo. Já o Zarate voltou a correr em campo, tá treinando já, né, e tem uma boa possibilidade dele aparecer no banco lá na Venezuela. Acho que para esse próximo jogo, talvez um banco só para se ambientar. Mas para jogar mesmo, eu acho difícil, né? Mas já voltou a correr, já voltou a chutar bola. Não sei se ele tá fazendo os coletivos, tá certo? E é o mais importante. Porque tem atividade de chutar, de fazer ali de toque de bola, que o cara pode participar. Outra coisa é uma atividade intensa, que vai ter toque, vai ter pancada, né? E tal. Então ele é o seu terceiro e esse já tá voltando. E o Allan Kardec é só no final de fevereiro e início de março. O Allan Kardec aconteceu. Ele ficou muito tempo sem jogar, né? Aí ele vem pro Atlético, tá certo? E aí ele tem uma lesão de hérnia de disco e tem que operar. Só que aí, cara, e o Breno tem isso, é um negócio terrível. E aí, cara, ele ficou jogando no sacrifício meses, à base de remédio, à base de luta. E aí, cara, o negócio piorou, né? Então, assim, foi pra operação, né? Operou e tal. A galera critica muito o Allan Kardec, mas, gente, se vocês lembrarem, o Allan Kardec, quando ele chega no Galo, antes dele ter com esse problema, ele meteu 2, 3 gols. Então, o Allan Kardec é um jogador muito útil pro nosso dia a dia. Eu acho que o Allan Kardec ele vai ser um jogador fundamental na Libertadores. Bom, mas essa é a minha opinião. Deixa o like, se inscreva enquanto eu parto pro próximo tema. Vamos falar de FIFA. Gente, tá na hora da gente falar da FIFA. Afinal de contas, tem nova punição chegando pro Galo. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte. Quando o Atlético vende um jogador, né, você tem que pagar o time, né, que você... Quando o Atlético vende um jogador, perdão, falei errado. Quando o Atlético vende um jogador, ele recebe uma grana.
E essa grana, ela é dividida para todo mundo que tem os direitos econômicos do jogador, tá certo? E existe uma coisa chamada mecanismo de solidariedade. O que é esse mecanismo? A FIFA criou isso porque muitos jogadores vão despontando com 18, 19 anos e vê um grande clube e rouba o jogador da equipe pequena. E aí, essa equipe pequena fica vendo navios, paga uma multinha lá qualquer e fica tudo certo. Então a FIFA criou um mecanismo que dos 16 até os 21 anos, o time que formou aquele atleta tem um percentual a receber, tá certo? E aí o que acontece? O Gimnasia de La Plata, né, que é o time do Nacho Fernandes, quando o Atlético vende o Nacho Fernandes para o time do River Plate, o Ginásio de La Plata, ele tem um direito a receber um valor, tá certo? Como aconteceu também com o Corinthians, quando o Atlético compra do Sevilha, aquela coisa toda. Então, o jogador tem um direito. E aí, o que acontece? Os caras entraram na FIFA por conta dessa venda. E aí, o que aconteceu? O processo começou na FIFA. Aí a FIFA falou, ó, vocês estão devendo aqui segundo esses casos. O que você pode fazer? Apresentar defesa para não pagar. O normal que as equipes fazem quando estão sem esse dinheiro é o quê? Apresentar defesa para ganhar tempo. Para ganhar tempo, isso tem que ficar muito claro, aí você ganha um certo tempo, aí sim você vai lá e apresenta, né? E depois, quando perde até o último grau possível, você vai lá e paga. Nesse caso, a FIFA recebeu a notificação e ela falou para o Atlético, você tem tantas horas sobre pena, né, de ter problema. E aí a deliberação de que o Galo tem 45 dias para fazer o pagamento. Ou recorrer, conforme eu acabei de explicar, sob risco de ficar impedido de transferência de jogador. Então vamos lá. Como é que funciona isso de uma forma muito clara? Entrou o processo, você tem que apresentar a defesa no prazo ou pagar. Se você apresentar a defesa, vai para o juiz vai olhar e falar, essa defesa não vale nada, você quer para protelar. Cancela e joga para cima. Então vamos ver, porque o grande lance dessa discussão é apenas ver qual que é o percentual que tem. Nesse caso aqui, é um percentual gigante, ó. Eles estão pedindo 330 mil dólares, 1.700.000. Então, assim, o valor é bem alto. Tem que ver se esse valor é esse todo mesmo. Que talvez a defesa que o Atlético possa fazer, não é esse valor todo. Eu vendi, foi por isso, tá aqui os compromissos, tá aqui os comprovantes. Então, eu só tenho que pagar esse valor aqui. É esperar e ver. Mas é um risco de punição FIFA novamente na tela do Atlético. Bora pro próximo tema! Gente, vamos falar aí sobre a tacada de mestre do Rodrigo Caetano. Eu não me escondo aqui de opinião, não, tá? O que eu falo, eu mantenho. Eu acho a contratação do Renzo Saraiva e do Maurício um exagero, uma contratação que não deveria acontecer, pois cada um tem 2 anos que não apresenta um bom futebol. Mas foram contratações exigidas do técnico Kudê. Eu fiz um vídeo aqui no canal no qual a diretoria, né, hoje a gente até comentou isso também no debate alvinegro, onde a diretoria cedeu, o Rodrigo Caetano cedeu a pressão, porque ele não queria trazer. Ele trouxe os jogadores porque foi uma insistência do técnico Kudê. Bom, diante disso, o Rodrigo trouxe, só que ele teve uma tacada de mestre, né? O que ele fez, cara, que foi sensacional. Essa informação, inclusive, é do Thiago Fernandes, que deu primeiro. Vamos escutar o que o Thiago Fernandes falou e depois eu vou dar minha opinião. Sobre os 2 jogadores do Atlético. O Sarabia tem contrato, então, até julho, e aí tem metas estabelecidas no contrato para que ele renove até dezembro desse ano. E a mesma coisa com o Maurício Lemos, só que o tempo de contrato é um pouco diferente. Maurício Lemos tem contrato até dezembro de 2023, como o Atlético anunciou hoje, e tem metas estabelecidas no contrato para que ele renove até dezembro de 2024. Então, os 2 jogadores têm aí metas estabelecidas para que eles consigam aumentar o tempo de contrato com o Atlético. Então, vamos lá. Sobre os 2 jogadores do Atlético. O Sarabia tem contrato, então, até julho, e aí... Bom, então ficou muito claro, né? É um contrato de produtividade, onde o Saraiva tem contrato só até julho, agora, tá certo? E o Maurício vai ter contrato até dezembro. E aí, eles são de produtividade. Atingindo as metas, tem contrato renovado. Se não atingir as metas, não tem o contrato renovado. Renzo Saraiva atingiu as metas, contrato renovado até o final do ano, e aí depois discute de novo, e o Maurício bateu as metas, contrato renovado até o final de 2024. Bom, cara, é de tirar o chapéu. Por quê? Vamos parar para pensar, né? Eu não gosto das 2 contratações, mas parem para pensar. Uma exigência do técnico, o técnico tá de cima, ele quer porque quer essas 2 contratações, ele quer porque quer os 2 jogadores, ele indicou. Você consegue trazer esses jogadores com contrato curtíssimos, produtividade e renova se der certo. Agora, vamos tomar um certo cuidado, porque é igual o João Vitor Xavier falou. Olha o que o João Vitor Xavier falou. O problema, Fabrício, é que eu apurei que para o nível dos jogadores e para aquilo que eles representariam no elenco, não
são salários tão dentro da realidade assim. Custariam caros os jogadores, são salários dolarizados para jogadores que não vêm para resolver posição, não vêm para ser titular. E, sinceramente, Ale, acho que isso é um erro muito grave que as equipes normalmente cometem, que é o erro de, ao invés de contratar um bom e que resolva, contrata 2, 3, 4 medianos que não resolvem. Aí você pega a folha de pagamento, o impacto de mais 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões com um jogador que não está resolvendo. Não, e mais aí que eu pus pra vocês pra poder até falar em cima disso, porque isso que ele disse é muito importante, uma vez que você começa a parar pra pensar o seguinte: caramba, esses jogadores vão resolver o problema? Esse é o lance. Mas como o contrato é muito curto, você não tem um grande prejuízo, e essa é a avaliação que a gente tem que fazer. Agora, fato é que é contrato de produtividade, mas deixa eu te deixar uma coisa muito clara que é muito importante. É contrato de produtividade, mas o salário não é pequitinho, não. Porque muita gente pensa produtividade, acha que só se jogar. Não. A produtividade desses caras é um salário fixo ali na casa de 250, 300 mil reais, e o restante é produtividade. E isso é importante você saber. Então são salários, sim, elevados, sim, né, dentro de um parâmetro normal, 250, 300 mil, mais a produtividade. É isso que é o contrato aí dos caras, beleza? Bora pro próximo e último tema, bora lá. Gente, quero falar de uma coisa que, na minha opinião, é um absurdo, e eu não me eximo de falar, né, com os riscos que existem, mas eu tenho que falar porque, pra mim, não dá. Mas antes, quero te recomendar o Lobo da Bet. Você tá escutando só aqui, ó, plim, 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 plim. Sabe o que é esse plim, plim, plim? É o lobo acertando. Você tá achando que é mentira minha? Então, aqui, ó, agora, ó, o horário, 16h07, ó. Então, assim, meu amigo, não perde tempo, não. O Lobo da Bet é sinistro. Se você tá precisando fazer renda aí, se você tá precisando ganhar dinheiro, te recomendo demais o Lobo da Bet. O link está na descrição do vídeo. Não perde tempo não, tá bom? Vale muito a pena. Eles mandam todas as dicas no Telegram, você vai simplesmente copiar e colar. Utilizando o meu cupom Alvinegro20, você paga R$ 79,90 só por mês. Vale a pena demais. E detalhe, você ganha, com essa entrada você ganha 3 grupos. Você ganha a lista principal, o grupo de versos, que é basquete e outras coisas, e o grupo de escanteio e minutos, que é maravilhoso. Perde tempo não. Renda extra, Lobo da Bet. Galera, o que acontece? Eu vou pôr o áudio de cara pra você escutar e depois eu vou dar minha opinião. Porque o assunto é sério. Uma fonte extremamente confiável é de que o Atlético precisa, atenção, o Atlético precisa de 60 milhões de reais para finalizar as obras de mobilidade da Arena MRV. Se o Atlético não consegue entregar essas obras, e são obras complexas, demoradas, o Atlético não vai conseguir, durante a semana, atenção para o que eu estou dizendo. Eu vou até usar um tempo diferente aqui. O Atlético não conseguiria usar durante a semana para mais de 15 mil espectadores na Arena MRV. Então vamos lá. Cara, vamos lá. Quando foi feito o tal do CRI, garantiram que ia haver um endividamento, ia haver isso, ia haver aquilo, e o Atlético ia conseguir resolver seus problemas e não ia ter que fazer mais nada, que não ia ter que tirar. Agora tá aparecendo 60 milhões aí em débito. Eu acho que a diretoria tinha que vir a público e dar uma explicação ao torcedor do porquê, mesmo feito o CRI, mesmo feito a Arena, que era dita que não ia gastar, a gente entende, houve aumento disso, daquele outro, mas são mais 60 milhões depois do CRI. Então tá tendo uma falha de planejamento, tá tendo uma falha ou de comunicação, né? Ou a informação não é verdadeira, né? Eu não acredito, o Everton Guimarães é um cara muito conceituado para soltar uma informação ao Léo. Então eu tenho para mim que o CEO do Galo, Bruno Musi, ou o presidente do Atlético, né, o Sérgio Coelho, né, ou até mesmo o Rafael Menin, que é um cara muito por dentro das obras, deveria vir a público e explicar esses 60 milhões. Porque o CRI foi feito dizendo, detalhe, esse CRI foi aquela história que é o seguinte, nós vamos ter que fazer tipo um empréstimo aqui, fazer isso para poder alongar, então nós não vamos lucrar de cara,
nós não vamos ganhar dinheiro de cara na Arena MRV, mas fiquem tranquilos, nós vamos ganhar uma nota boa, vai dar tudo certo, mas é porque as obras tudo aumentou e a gente a gente entende. Só que mais 60 milhões, onde é que tá o dinheiro do CRA? Não entrou, a gente precisa entender. Não vendeu tudo, o CRI foi um fracasso, não deu certo. Eu acho que a diretoria tem que explicar. O torcedor merece explicações. O Atlético não é nosso, então assim, a gente sabe que a gente não pode interferir no dia a dia, mas explicações a gente merece. Então eu mereço, eu acho que o torcedor merece de forma geral, beleza? Só disse hoje um grande abraço para todos vocês, que o Papai do Céu abençoe cada um. Fiquem com Deus, tamo junto e até amanhã, 6 da manhã, com o Rap Show na área com mais informações do Galão. Valeu!